Paz seja convosco, influentes! Paz seja convosco, influentes. Vocês estão bom? Vocês estão bom? E hoje nós temos a alegria de estar aqui com o nosso coordenador regional de jovens, pastor da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, mas conhecida como Sede Potunduva, e noivo também, que o homem vai casar esse ano, né? Tá um nojo, homem. Pastor Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Paz seja convosco, Vinícius, Henrique, paz seja convosco a toda a juventude influentes, a todos aqueles que nos ouvem aqui por esse podcast. Deus abençoe e eu acredito que vai ser um momento muito especial para todos nós. Amém. Beijo, tia Vânia. Já falou da minha mãe. Obrigado. Vamos mandar um beijo especial também para a pastora Madalena, lá de Pirajuí, lá. Para a Sara também. O pastor Cláudio também, pai do pastor Gabriel. E para a Silvia também, lá de Pederneiras, nossa irmã Silvia. Que Deus abençoe. Beijo, então, mãe. sintam-se todos abraçados e beijados. Eu quero aproveitar, antes de qualquer coisa, mandar um beijo para a mulher mais linda do mundo, para a missionária Lara. O amor da minha vida, que ela ganhou no meu coração. Ai, meu Deus do céu. Então casa esse ano mesmo. Vai casar mesmo. Recebê-lo, senhor, aqui, que é um amigo íntimo nosso aqui, pra gente estar nessa conversa descontraída aí, ó, a palavra bonita mais uma vez, fazer um panorama da sua vida aí, da sua vida profissional, da sua vida como pastor. O senhor começou muito cedo no ministério aí, pastoreando, pregando, né, que faz tempo que ele prega a palavra de Deus. Eu lembro quando ele vinha aqui só passear na cidade de Jaú, que ele ficava na casa da tia Matilde, ficava só com a Bíblia aqui, ó, debaixo do braço. Era atentado, juntava junto com o meu irmão, aprontava cada um, eles dois, em retiro, em congresso. Seja bem-vindo, então, e começa a contar pra gente um pouco aí da sua vida. Olha, eu comecei a pregar, na verdade, eu sou filho de pastor, né, como o Vinícius falou, os meus pais são pastores na cidade de Pirajuí, meu pai é pastor da primeira igreja Quadrangular ali em Pirajuí, e minha mãe é pastora da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, também na mesma cidade. Tem a minha irmã que auxilia minha mãe, e eu comecei a pregar desde muito cedo por conta de sempre gostar. Eu sempre soube que eu gostaria de ser pastor, eu sempre soube o que eu seria no ministério, qual era o meu chamado, eu sempre soube. Até às vezes eu acho estranho quando alguém diz, e como que foi o seu chamado, e como que foi? Você não teve dúvida? Não, nunca tive dúvida. Sempre foi muito prático, sempre foi muito rápido. Sempre soube que eu queria ser um pregador do evangelho, sempre soube que eu queria ganhar almas para Jesus. A minha emoção na infância era ver pessoas sendo libertas ali no nome de Jesus. Não, peraí, vamos fazer uma parte. Falou de libertação, falou com o pastor Gabriel. Esse gosta de um culto de libertação, de terno e gravata, que ele já vai arrancando terno e gravata. Justamente, não. Eu sempre gostei, acredito que foi assim, a parte do batismo, da aceitação de Cristo e a parte da libertação eram os momentos do culto que mais sempre me emocionaram, né? Desde o momento de uma pessoa que levantava a mão e ia à frente para aceitar Jesus, até o momento de alguém que ali era liberto de algum espírito imundo no nome de Jesus. Eu sempre fiquei muito emocionado. Então, desde muito novo, desde os 6 anos eu prego, né? Com 14 anos eu comecei a ajudar mais diretamente na frente da igreja, ajudando na diaconia, diaconando na igreja, recepcionando os irmãos, fazendo visita para os enfermos no hospital. Eu venho de uma cidade que é Pirajuí, que é uma cidade pequena, então a gente tem muito acesso, todo mundo se conhece, então era normal eu ir na Santa Casa. Chegou o asfalto lá? Já sempre tem. brinco com ele, que lá não tem... Tem o 99 táxis, né? Lá tem um táxi pra cidade Lá toda. tem um táxi só, né? Mas eu agradeço a Deus, ali eu sempre tive um bom acesso na Santa Casa, então eu visitava bastante gente na Santa Casa, nos asilos. Na época tinham 2 asilos na cidade, hoje eu não sei quantos tem, mas deve ter 2 e mais alguns. Né? Eu visitava os velhinhos no asilo, eu gostava muito. Não só em Pirajuí, mas também em toda a região, da regiãozinha ali, eu gostava de pregar. Depois começaram os convites, eu comecei a viajar, pregando. Viajei uma boa parte do estado de São Paulo, alguns outros estados, pregando o evangelho como itinerante. Depois chegou a idade de 16 anos, eu comecei a fazer o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, em Bauru.
com as estações missionárias. Ainda a gente tinha essa fase no ITQ de estações missionárias. Então eu fiz a minha estação missionária em Bauru, auxiliando também, ajudando. A minha região era em Agudos. Mandar um abraço também para o Bispo Alexandre, que é superintendente da região ali 739, né? O filho dele, o pastor Alexandre Samuel, esteve pregando no retiro, foi uma bênção. Retiro, foi uma bênção. Um abraço também, meu querido. Foi uma bênção. E com as estações missionárias na sede em Agudos ali também. E eu comecei a ajudar na construção da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, onde a minha mãe hoje é a pastora. Eu ali com 16 para 17 anos ajudava na construção. Meu primo, que é diácono ali até hoje. Um grande templo para mais de 300 pessoas. Um templo inovador, moderno. O Vinícius esteve lá ainda na parte de construção, ainda não estava em a parte de acabamento. Cabe a cidade inteira. Cabe a cidade inteira. Cabe a cidade inteira. A cidade inteira tá assistindo o podcast. Eu vou fazer questão depois, viu, pessoal? Pode mandar mensagem que eu passo o endereço deles. Pra prima Poliana, pro primo, pra todos os parentes. Que a igreja é quase cheia só com os primos, parentes, as tios. A igreja, bem dizer, a minha família. Meu primo Vanildo, minha prima Fabiana, seus filhos Arthur, Rebeca. Enfim, todos os irmãos, irmãs, a Rebeca, o Arthur, que são filhos dele, já são a segunda geração de primos meus, né? E a igreja tem crescido não só em família, mas a igreja foi ganhando outras pessoas. A família do irmão José, que são uma família de sítio, né? Músicos excepcionais. Tem o Henrique, que é contrabaixista, o Anderson, que é multi-instrumentista também. A Grazi com seu esposo Jorge. O Jorge também, que é delgado. Acho que deve ser meu primo também. Cidade pequena é isso aí mesmo. Eu filho toda a igreja do Evangelho Quadrangular, segunda igreja ali, que é uma igreja que eu tenho um carinho muito especial. Pastoreei eles. E eu digo que foi a igreja que mais venceu na minha liderança. Por quê? Porque eles tiveram que me ensinar. Então eu era um jovem pregando, um adolescente pregando, imagina. Então tinha dia que eu chegava, era chicote para todo lado, e tinha dia que era só libertação, e a igreja aprendeu a se acostumar comigo, e eu me acostumei com a igreja. Foi um momento muito difícil para mim ter que sair da igreja para vir embora para cá, por questões de oportunidade, por questões de estudo. Lá não tem faculdade, então eu tive que vir para cá para fazer faculdade, para me formar e também para entrar no mercado de trabalho. Então foi um tempo muito difícil. Tanto é que eu fiquei 1 ano morando aqui, ainda indo todos os finais de semana para lá. Aí depois eu fiquei mais fixo aqui com a tia Vânia. A tia Vânia era líder de adolescentes. Eu fiquei aqui. Ela me convidou para ajudar também ela. A irmã Silene, de saudosa memória também. Deixa um abraço aqui pro Hamilton, pro Gabriel, pra Elô também. Um abraço para todos eles. Eu ajudava elas, né, no culto de adolescentes, que sempre foi uma bênção aqui na catedral. Olha, tá vendo? O homem já com 6 anos de idade pregando, com 16 já começou o ITQ, e você aí tá arrumando desculpa até agora, por quê? Pra não pregar a mensagem de Deus, não espalhar o evangelho. Bom, e nós gostaríamos de saber agora um pouco sobre o pastoreio da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, da Potanduva, que a gente vê que é uma igreja que realmente o Senhor ama, o Senhor gosta daquele povo, que o Senhor assumiu no meio de uma pandemia. Não foi um tempo fácil. Eu que pude estar acompanhando de perto uns quase 2 anos lá junto com o senhor. E gostaria de saber um pouco do trabalho lá, de como tudo começou e como que está indo. Olha, tudo começou através de um telefonema. O Estatuto da Igreja, ele determina que todo o obreiro credenciado, o Henrique, também o obreiro credenciado da igreja, sabe disso, que nós somos obreiros designados. Então, quando o superintendente, que é seu superior imediato na região, ele te convoca, ele faz uma designação, uma nomeação da sua credencial para algum lugar, você não tem a opção de dizer não. Você simplesmente diz sim, estou indo. Porém, no meu caso, o superintendente me ligou num dia atípico, que a gente tinha se reunido um dia antes para fazer live na rua. Não sei se você vai lembrar, a gente se reuniu numas ruas lá. Claro, quando estava saindo aquele bairro lá, o Campo Belo. Campo Belo, isso, lá mesmo. A gente fez live e eu ainda brinquei com os meninos. Tava eu, você... Pietro e o Todd. Não, nesse dia o Todd não tava o Tim. E o Tim Maia, Tim Maia. Um abração, Tim Maia, parceirão também. E a gente... Eu até brinquei com os meninos. Falei, olha, amanhã não tem ninguém que me tira da cama antes das 10 da manhã. Porque eu vou descansar. Meu primeiro dia de férias, era uma segunda-feira. Tudo bem. Deitei e dormi depois que nós fizemos a live ali, o culto. Tava no comecinho da pandemia, logo depois do retiro, já no mês de março ali, mais ou menos.
E eu deitei e dormi. Quando foi umas 6 e pouco, a missionária Mara me ligou. Nesse mesmo dia. Falou, pastor Gabriel, tudo bem, Gabriel? Eu falei, tudo bem, pastora. Falou, eu preciso da sua ajuda para ir na igreja. Nós vamos fazer uma oração por um rapaz. Tudo bem. Cheguei aqui na igreja. O Vinícius estava junto também, o Vinícius 7. Né? A gente veio aqui, orou na igreja e tudo mais. Voltei embora e falei, agora eu volto a dormir. Não, na hora que eu olhei, um número diferente que eu não conhecia. Aí na hora que eu olhei, retornei a ligação. Eu falei, alô, me cumprimentou, era a pastora Celina me cumprimentando, o superintendente, a quem eu deixo um abraço, todo o carinho do meu coração também. Uma mãezona na fé também pra gente, que ensina muito. Tem Com certeza. Que sabe como ministrar para nossos corações muitas coisas, muitos ensinamentos. E ela falando, olha, pastor Gabriel, tudo bem? Eu falei, tudo bem, a senhora. Fala comigo, tudo bem. Tô ligando para você para nomear você, para designar você para a igreja da Potunduva. Tá bom? Eu falei, tá bom, pastor, eu já retorno a ligação. Eu desliguei o telefone e antes de ligar pro meu pai, pra minha mãe, antes de ligar pra qualquer pessoa, eu liguei. Você não tava sonhando? Eu liguei pra verdadeira mãezona na fé mesmo, que é a missionária Mara, porque eu tenho um amor muito especial. Né? Através da família da pastora Mara, a minha família foi ganha pro Senhor Jesus. Tia Matilde foi ganha, depois o pastor Pedro batizou a minha mãe. Através da minha mãe, a minha mãe evangelizou o meu pai, que vivendo a 130 quilômetros daqui, conseguiu encontrar na esquina da casa dele a mesma igreja do Evangelho Quadrangular que a minha mãe. Minha mãe foi batizada aqui nessa igreja mesmo que nós estamos. Minha mãe, minha tia, vários familiares meus. Peraí também. Saudamos todo mundo. Um abraço, tia Matilde, nossa querida tia Matilde, que é uma bênção. Da minha família toda. É uma bênção na nossa vida. O tio Paulo também. O Ben. Tem um carinho muito especial por eles. São demais. Então, liguei para a pastora Mara e a pastora Mara foi, né, muito incisiva em dizer. Falou, vá, meu filho. Vá, se Deus está te chamando, se você sente no seu coração, vá. E eu fui. Eu falei, pastor, eu vou, mas não dá para ir sozinho, assim, com a cara, com a coragem. Ela falou assim, veja quem você precisa, os jovens não estão fazendo nada da igreja mesmo, tá tudo fechado, pra trabalhar. Né? Leva lá para te ajudar. Aí falei primeiro com o Tim Maia, né? O Vinícius, ele teve uma época da vida dele, hoje não é o dia dele, mas ele teve uma época da vida dele que ele era só do sítio. Ele só vivia no sítio. O negócio dele era sítio. Você ia falar com o Vinícius, você tinha que mandar um sinal de fumaça lá no sítio para encontrar ele. Né? Aí falei com o Tim Maia, com o Igor, que é um batera. Me lembro, primeiro culto, o culto da posse, a pastora Celina estava lá me passando da posse da igreja, estava eu e o Tim Maia. Depois, o segundo culto já tinha o Vinícius, o terceiro culto já tinha o Todd, quarto culto já tinha o Pietro. E assim fechou o carro. E a gente ia todas as quartas e domingo. Isso. Pra lá. A igreja não fechou, né? Ela fechou apenas 2 semanas que a gente fez culto lá na minha sala, no gabinete. Mas todo o período da pandemia nós ficamos abertos. E ali foi uma experiência grandiosa, grandiosa. Eu digo experiência... Eu digo que pra mim também foi uma experiência muito boa. Porque eu que fui criado dentro dessa igreja aqui, estava acostumado com uma coisa... Uma realidade, assim, né? uma realidade diferente. Onde tinha muito mais gente, que o acesso era um pouco mais limitado nas pessoas. E lá eu aprendi um amor diferente, onde você tinha mais acesso às pessoas, conversar frente a frente. E outro carinho que eles tinham pela gente. Eu vejo assim, que realmente eles amam o pastor Gabriel, eles amam a missionária Lara. Dá pra ver que eles têm um amor verdadeiro, assim, no Todd mesmo, no Timaya, até em mim, quando eu fiquei um tempo lá, no Pietro, no Oliver e a Fran, que sempre foram ajudando, Sempre. também auxiliando, os demais jovens daqui que também sempre foram. Sempre. Realmente, eles são uma igreja que sabem amar, que eles demonstram o amor e demonstram aquele amor de perto, cuidado, carinho. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada irmão que tá lá. Realmente sempre foi uma bênção. E foi um período de muito ensinamento, porque eu sabia pra mim. Só que eu nunca tinha ensinado alguém a fazer como eu aprendi. Então foi pra mim uma experiência muito gostosa ensinar os meninos a como que era a vivência mesmo do Você culto. acha que não teve puxão de orelha? Nossa. Eu? Ainda mais quem? Olha quem Ó, tá. e se fosse tomar água depois que acabasse o louvor e ele começasse a pregar? E a toalhinha da Santa Ceia? E a toalhinha da Santa Ceia? É branca a toalha, viu? É branca. Se fosse tomar água depois que acabasse o louvor, ele chamava no microfone. E conversando. Toma água antes. E se pegasse o celular na mão? Ai, Vendo? mas aprendeu.
São ensinamentos e são aprendizados. Mas São também foi quantas ensinamentos. vezes? Uma só, não foi? Não, uma só vez. Uma vez Acabou. só. Uma Nunca vez mais. só. Às vezes indo que não tinha nada a ver com o culto, nossa, eu ficava doido. Aí voltava no carro falando, Vinícius, mas pelo amor de Deus, o que tem a ver esse hino com Hoje é o culto? libertação. Hoje é culto de libertação, Vinícius. O que tem a ver ao nosso Deus que se assenta? O hino é lindo. Ele falava, pastor, mas o hino é lindo. Falei, eu sei, mas não tem nada a ver. O povo não quer chorar, o povo tem que ser liberto. E ali foi um período porque tinham poucas pessoas e começaram a ir muitos visitantes da igreja. Muitas pessoas realmente, como o Vinícius fez questão de falar na primeira parte aí do podcast, né? O ministério que eu gosto muito de exercer é o Ministério de Libertação. O Henrique também, gente, é parceirão das antigas já nessa parte. Vocês nem gostam dessa parte. Juntou e já tô preparando aqui, já tô olhando ver se vai aqui. Vai que alguém, né? Nós vamos fazer aqui. Joga esse aí correndo. Põe a mão na cabeça, fecha os olhos. E ali foi um período de muitas libertações. Coisas assim, terríveis da parte de Deus Foi um trabalho mesmo. muito grande, né? Foi um trabalho muito grande. E eu me lembro que foi praticamente uma escola, Henrique. O Vinícius daqui, ele testemunhou. Foi praticamente uma escola de eu ensinar desde como segurar uma pessoa até como colocar a mão e falar, ora assim, fala com mais força. Agora, e depois fizesse errado, eu corrigi e tirava sarro ainda. Falou, você derrubou. Hoje não foi o poder, não. Foi você que derrubou. E desses muitos fatos eu quero aqui mencionar o Vinícius, porque aconteceu e envolveu muito ele. Ele foi o aniversário dele. Um culto que foi aniversário dele e todo tadinho. Ele levou uma comemoração para a igreja. E naquele dia específico aconteceu uma libertação muito grande. Uma pessoa que não estava na igreja e ela acabou ficando endemoniada na rua. Trouxeram ela para a igreja, uma mulher. Você lembra, Vinícius, desse dia? O povo é muito assim lá. Como é um bairro assim, mais família, mais o pessoal se conhece, porque não é que nem aqui dentro da cidade lá, todo mundo se conhece. Você falar quem que é o Joãozinho da esquina, todo mundo sabe. A mulher O povo- tava andando, ela caiu, a gente acredita que umas esquinas para frente da igreja trouxeram ela amarrada. E era aniversário do Vinícius. Presente. Aí, Não, deixei. a igreja levou um bolinho, tinha um refrigerante, tinha um salgadinho lá. E acabando o culto, a gente ia comemorar. Ia comemorar. O que aconteceu? Como eu tava no altar, eu falei, deixa os meninos, eles já... A febre, né? A febre é deles, a febre não é minha. E eles lá orando e tal, e a mulher chutando tudo, aquela coisa toda que todo mundo já sabe. O que aconteceu? Acabou o culto, a mulher tava ali no lugar, eu falei, mas eu vou orar por ela. Não que eu não confio na oração, mas eu falei, eu vou orar. Vou garantir. Eu vou orar só pra dar uma garantida aqui. O que aconteceu? Acabou o culto, foi todo mundo comer o bolo. Ficou eu, o Vinícius e todo mundo lá orando pela mulher. Até hoje a gente não sabe do que era o bolo. A gente não sabe o que era o bolo. Não comeu o Não bolo. sabe do que era o salgadinho. Malemar sobrou assim de refrigerante. Um A tantinho. igreja inteira comeu. Qualidade. Aquele dia eu perdi uma gravata, Não Pietro falaram, né? perdeu um tufo de cabelo. Ele tinha Por isso que ele cabelão cortou. ainda. Por isso que ele cortou. Nós não quisemos contar no dia que ele veio aqui, não, mas ele cortou por causa Ele disso. perdeu um bom pedaço de cabelo e, nossa, e foi uma noite muito poderosa. Mas aquela família foi resgatada, foram libertos Graças a em nome Deus. de Jesus. Foi lindo o trabalho que foi feito. Foi uma bênção de Deus. Não só dessa parte, como também o louvor, né? A gente tinha um baterista lá, não vai citar o nome, mas o baterista era meio doido. Meio não. Tinha dias que a gente fazia o culto e falava, meu Deus, o que aconteceu com o baterista hoje, Jesus? E foi um período de muito aprendizado, de muita aprendizagem, de muito ensinamento, né? Qual que é a Através... recepção da igreja? Você é um moleque novo, 21 anos, 21? Você 20, assumiu lá? 21 não, você tenho assumiu eu. Lá. Não, você assumiu lá. Gabriel tem. Você foi pra Eu lá, assumi 2 com anos? 22. 22. Com 22 anos, chegando Não, pastorear. 23, 24. 23 É isso anos, mesmo. chegando Tá pastorear velho, uma 23 anos. igreja. Tinha a galera mais velha. E como que foi essa recepção deles? Teve aquele negócio, nossa, muito novo, muito idade pra ser meu filho. Só no primeiro culto, na hora que eu cantei, Vitória Deus dará assim, a mim, Pastor Gabriel, eu sei. Aí o Não, povo quem me abraçou. conhece ele é tem uma espírito, pessoa que ele tem cara de jovem, mas se você conversar com ele, você fala, você tem 78 anos? Ou é 84? O jeito Foi. dele é de idoso, o espírito dele é de idoso, e até as dores, ele até anda meio manco já. Se Tá você olhar pra ele, repreendido. Você vê, ele já anda até com a mão nas costas aqui, Tá ó. repreendido. Eu ando muito bem, graças a Deus. Mas foi muito rápida a adaptação. A igreja é uma igreja já antiga, né? Sim. Como o Vinícius falou, é a segunda igreja. Se a igreja aqui em Jaú já tem mais de 50 anos, né?
eu não me lembro certinho, são mais de 50 anos. Não, se a igreja no Brasil tem 70, a igreja em Jaú tem mais de 60 anos, porque são 10 anos de diferença da fundação da igreja em São João do Boa Vista para Jaú, são 10 anos de diferença. Então a igreja com mais de 60 anos. Então a segunda igreja, ali por baixo, nós temos 40 anos de fundação da primeira igreja. E a fundadora da igreja ainda é membro ali, que é a irmã Cícera. É a membro número 1 da igreja, fundadora. A igreja começou na casa dela e através de um projeto de evangelização, muitos outros pastores, alguns já de saudosa memória, faço menção aqui ao pastor que construiu a igreja, né, na pessoa da sua esposa, a pastora Silvana, missionária Silvana na cidade de Itapeva, pastor Ângelo, né, que construiu aquele templo, deixou aquele templo como herança para o distrito. É algo que outros podem até imaginar, mas fazer como ele fez aquele templo não tem como. Sim. Uma igreja naquela estatura, aonde a gente teve uma reunião ali com o pastor Dave Leonardo, alguns anos atrás, foram 1.010 pessoas sentadas dentro daquele templo, né, que foi a capacidade em cadeiras. Foi um templo muito bem construído. Nós estamos num trabalho de reestruturação da igreja, depois da pandemia, depois de uma série de outros problemas que aconteceram anteriormente à minha gestão. Nós estamos num trabalho de reestruturação da igreja, de reconstrução da imagem, desde a imagem interna da pessoa do pastor, da pessoa da liderança, até a imagem externa, de como a igreja é vista ali na sociedade do distrito. Como o Vinícius mencionou, o distrito tem ali mais ou menos umas 20 mil pessoas, 20 mil habitantes, então é algo como a minha cidade, é algo que eu já estava habituado. Então, quando eu cheguei ali... Tem menos. Não, tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais. Com o presídio dá um pouquinho mais. Nossa. Tem 3. Então, foi algo rápido, a adaptação foi rápida, foi muito tranquila, né? Foi mais difícil para mim a questão da adaptação, de ter que estar num novo povo, porque a missionária Mara me acolheu muito bem. Não só me acolheu, mas como me fez ser da casa, né? Me fez ser da casa. Como eu digo, a catedral é a casa. Sem contar a mudança de agenda, né? Vamos dizer assim, enquanto aqui chegava às 7 horas, para o culto começar lá, a gente tinha que chegar às 5 da tarde, muitas vezes até ajudar a limpar, organizar irmãos as coisas. Para atender, gente para visitar. Alguns irmãos tem todo esse trabalho tem também, todo né? esse trabalho pastoral, Muitas das vezes ele ligava de segunda e terça, ó, tô passando te pegar aí. Não, mas não quero saber, tô passando te pegar, nós temos que fazer visita a tal pessoa, vamos lá, quem tá precisando, tal. Realmente. E assim. Eu me lembro uma vez que tava com o Todd, o Vinícius, e a gente foi visitar uma casa e eu não sabia que existia esse tipo de lugar. Porque por mais que vocês zoem lá em Pirajuí não tem isso. Uma casa sem eletricidade, sem saneamento básico. Não tem, lá tem eletricidade em todas as casas. E eu fui só não tem asfalto, mas... brincadeira. Mas tá chegando. Um abraço pra Pirajuí. Um abraço pra Pirajuí, minha cidade do coração. E a gente foi visitar uma casa que não tinha eletricidade, também não tinha saneamento básico, não tinha... O básico, não tinha nada, era só um barraco encostado no morro. E ali o menininho chorava pedindo uma bolacha. Eu saí dali daquela casa naquele dia, e tava eu e o Todd. Nesse dia o Vinícius ficou na igreja. Eu lembro, o Vinícius ficou na igreja. E eu saí ali pros meninos não verem eu chorar. Eu virei a cara assim e fui dirigindo, olhando pro nada assim. Falei, meu Deus, o que eu posso fazer por uma pessoa dessa? Não tem. Se eu levar alimento, o alimento só não vai bastar. Falei, o que dá pra gente levar? A gente pode levar a salvação. A gente pode levar Jesus, a gente pode levar a solução. Foi uma família totalmente reestruturada. Uma família onde o pai foi tratado de dependência química, a mãe foi tratada, o filho também hoje. Hoje eles estão aqui em Jaú, vão em uma das nossas igrejas, né? Como eles estão em processo de tratamento também, não vou mencionar o nome nem o lugar que vão. Mas estão num processo de adaptação muito bom e Deus tem feito maravilhas através da sementinha que nós plantamos, através do louvor. De pessoas que iam ali para receber uma palavra, para receber uma oração, uma intercessão, uma imposição de mãos. Algo que era feito e é feito em nome do Senhor Jesus com fé. Não tem nada muito sofisticado. Às vezes falta até uma sofisticação, falta um jogo de luz mais especial, falta assim, um jogo de mídia mais especial. Não se tem, até mesmo porque eu acho que seria de difícil compreensão para quem está ali, para o público que está ali.
mas tem muita fé, tem muito carinho, muito amor por aquela igreja, muito amor por aquele povo. E uma questão algo que o meu pai me disse quando ele veio aqui pela primeira vez visitar a igreja. Meu pai já é pastor há mais de 20 anos também na mesma igreja. Ele disse assim: Gabriel, é uma questão de honra ao povo. Não é nem de questão de honra, não é nem uma questão de honra a você, mas é uma questão de honra ao povo. Você tem que honrar essas pessoas, porque essas pessoas amam você. Não só me amam, como acolheram também a minha noiva, que chegou ali e foi muito bem recebida pela igreja. Bom, é muito legal a gente escutar uma experiência dessa, de um pastor tão jovem que chegou numa igreja, vamos dizer assim, que estava desestruturada por conta de uma pandemia e de problemas anteriores, e ver realmente um novo crescimento, um novo tempo que essa igreja está vivendo. A diferença que há, o sorriso que há no rosto do povo. Eu posso dizer com propriedade, quando a gente chegou lá, as pessoas tinham um semblante mais triste, elas estavam machucadas, apreensivas do que estava acontecendo, de começando a pandemia, como tem muitos irmãos que são mais idosos, Idade, então eles tinham muita dificuldade de entender o que era pandemia, até a gente... Vacina, não a queria tomar vacina. O pastor Gabriel falando da vacina, o irmão lá assistiu um vídeo, não, porque eu vou virar jacaré. Não sei o quê. Então, tipo assim, é muito legal você ver o avanço e o crescimento dessa igreja. É muito bonito esse trabalho. Ô, Gá, eu acho assim, a importância de você, que nem você falou lá em Jundiaí, né? Pirajuí. Pirajuí, você implantou a sua identidade. Você falou, a igreja pegou, tal, me acolheu, me aceitou do meu jeito, eu aceitei a igreja. Aí, do mesmo jeito, eu acho que você fez assim com a igreja. Você implantou a sua identidade lá e hoje a igreja tem a sua identidade. E como coordenador, você assumiu a coordenadoria de jovens. E aí, como que é esse trabalho de você implantar a sua identidade? Como que está sendo esse trabalho hoje com os jovens? Olha, a coordenadoria de jovens da região 523, especificamente a geração Influentes, eu não gosto de dizer que é a coordenadoria Influentes, mas a geração Influentes, a geração de jovens, vinha de uma excelente administração com o pastor Natanael, quem eu deixo meu abraço também, ele e a sua esposa, a pastora Natália, de uma excelente administração, de uma visão realmente de investimento em liderança, de produção de líderes, porque existe até hoje um investimento muito pesado em produzir líderes, em produzir pessoas, e realmente identificaram a geração. Quem são os influentes? Os influentes são aqueles que, onde estão, fazem jus ao nome, influenciam com a sua boa maneira, né? A parte de estabelecer a minha identidade dentro da geração Influentes foi muito fácil, porque realmente eu já tinha um coração muito voltado para esse trabalho do Influentes, ajudava nos retiros. Eu me lembro uma vez que eu e o Vinícius dormimos lá no... Uma não, duas. Duas Nós vezes, né? dormimos duas vezes. Aquela vez que foi feito ali na escola, no Vila Netinho. Gema, no Vila Netinho, nós dormimos 2 noites antes de começar. Segurança, né? Nossa, Bom, muita Ó o segurança. pódio do fã de segurança. Peraí. Essa vez aí foi tranquilo, porque nós tava trancado dentro da quadra, não dava pra ninguém entrar. Cada pernilongo do tamanho do passarinho. Só estourando a porta de ferro e o cadeadão grosso. E a vez que nós fomos surpreendidos por polícia, que acharam que nós tava assaltando a escola? Apontaram a arma pra mim e pro Gabriel. E pra gente explicar que tinha mais de 350 jovens dormindo dentro da escola. Meu Deus. Que eles queriam entrar e ver o que tava acontecendo. O Gabriel com aquele shortinho bonitinho dele, que é quase raro você ver ele. Nunca uso, no dia que eu uso. Nunca acontece. usa. Tem muita história, tem E muita... não foi difícil implantar, não. Eu acredito que a gente está colhendo muitos frutos, né? Tem toda aquela questão de adaptação Sim. da juventude. A gente pegou a coordenadoria, né? Foi entregue a coordenadoria num tempo de pandemia, um tempo de trabalho difícil, porque não podia ter reunião, não podia ter um acesso social entre as pessoas. Então foi um período um pouco difícil. Mas agora eu não vejo dificuldades, não. Nós temos uma juventude, ao contrário do que muitas pessoas dizem e acreditam sobre a nossa juventude, que é uma juventude perdida, desorientada. Não, eu gosto de crer que é uma juventude afinca, cheia de Deus, cheia de sede de Deus, sedenta por Deus, que precisa ser levada à fonte. E nós vamos influenciar. Nós temos muitas fontes. E o mundo hoje está com um slogan que todos os caminhos levam até Deus. E os influentes têm que pregar com
toda a autoridade hoje, que somente Jesus teve a autoridade de dizer que eu sou o caminho. Então, não vejo dificuldade nenhuma de estar na liderança, né? E também eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque ninguém trabalha sozinho. A primeira coisa, quando eu tive a aprovação de Deus, da minha pastora, então pastora Mara, né, pelo convite da pastora Celina, eu conversei, a primeira pessoa foi o Vinícius, eu chamei o Vinícius e falei, Vinícius, ele ainda não era coordenador da Comec, né? Eu chamei ele e falei, Vinícius, você topa entrar nessa comigo, filho? Bora, pastor. Eu falei, então demorou, então nós vamos. Se nós vamos trabalhar assim, nós vamos. Outros mais capacitados poderiam até ter pela visão humana, porém Deus me escolheu. Deus me escolheu. Nós não podemos dizer não. Algo que eu tenho na minha vida, Henrique e Vinícius. E eu quero passar isso para vocês que estão acompanhando esse podcast. Tudo aquilo que Deus entregar à mão de vocês, não devolva. Não devolva. Se não for mais para que você faça, Deus vai fazer com que aquilo saia das suas mãos. Mas até o momento em que estiver nas suas mãos, cumpra com excelência. Faça com excelência. Nós temos os retiros regionais, como foi o nosso último retiro de carnaval, onde cada equipe fica preocupada com uma coisa. Né? Nós temos desde o pessoal das manutenções gerais. Não. Eu não admito esse nome. Ministério da Gambiarra. Ministério da Fala com Gambiarra. propriedade. Um abraço. Das manutenções. Ministério da Gambiarra, né? Nós temos o Ministério da Gambiarra que cuida de toda a parte estrutural. Um abraço pro nosso irmão Alessandro, mais conhecido como Lê da Lelica. Nosso irmão Robson também. E todos os demais que ajudaram aí. Ó, o nosso líder da Gambiarra. Ó, o líder aí. Aqui, ó. Não pegou fogo em nada, não graças pegou a fogo Deus. em nada. É porque o fogo tava maior dentro da gente, graças a Deus. Aí a gente tem a Comec, que agora tá na liderança do Vinícius. Sempre foi uma bênção, né? E eu me lembro quando ele me ligou, todo assustado, lá no meu serviço. Pastor, eu recebi o convite para ser coordenador da Comec. Falei, vá, filho. Falei, vá sim. Desempenhe com alegria, com prazer, né? Faça isso com louvor, porque Deus te escolheu. E me senti orgulhoso. Eu vou pedir até licença, Vinícius, não é nada de soberba do meu coração, mas me senti orgulhoso de ver que alguém que eu consegui lançar uma semente, de ensinar algo que eu aprendi, que eu ensinei, né, produzindo, e hoje tento até mais frutos, né, levando e lançando frutos aí por toda a região e até fora dela, porque é alguém conhecido. Eu tenho contato com vários coordenadores do estado de São Paulo e com os nossos coordenadores estaduais e com o coordenador nacional também. E muitos deles falaram assim, pastor, que produção internacional vocês fizeram. Produção de congresso, de conferência internacional, não tem o que nós tivemos ali. Não só em questão de estrutura física, mas em questão de ministração. Nós tivemos desde batismo com o Espírito Santo, a instrução de teologia. Nós tivemos mensagens teológicas ali tão poderosas que as pessoas se converteram apenas não, com toda a exposição da palavra. Não precisou de movimento assim, daquela coisa, vamos apagar a luz e vamos acender isso. Não. A exposição da palavra convenceu o pecador que era necessário converter-se em Jesus. E tudo isso foi consequência de um grande período de busca, de consagração. Como eu estava falando, Henrique, que cuida da gambiarra, Vinícius, que cuida da parte de louvor, de adoração. Nós temos também a pastora Melissa, que cuida da parte dos FIPAs. E alguns momentos anteriores ao retiro, eu falei, meu Deus, e o que eu estou fazendo? Fora a programação que a Fran cuidou, o que eu estou fazendo? E o Espírito Santo falou comigo, falou assim, a sua parte é interceder para que aconteça. É interceder para que dê certo. Você está na liderança. E aí eu realmente coloquei os pés no chão. Falei, não, agora eu estou não na parte estrutural da situação, mas eu estou na parte espiritual, na administração espiritual disso. E então eu comecei a colocar na oração. Como eu faço? Foi uma batalha muito grande também, parte espiritual. Foi uma batalha espiritual muito grande. As pessoas, na verdade, muitas vezes elas acham que a gente chegou lá no sábado junto com elas e começou tudo e montou. Não. Mas elas não sabem que 2 semanas atrás a gente estava... uma semana atrás a gente estava carregando o palco. A gente estava fazendo uma vigília no sábado à noite. Sim. A gente estava nos entregando a Cristo. A gente fez semanas de preparação, de jejum, de consagração, para estar lá, para poder transmitir para os jovens algo.
A gente, então, quer dizer assim, a gente se preparou espiritualmente porque a batalha espiritual foi muito grande. Foi muito grande. E não tem coisa mais gratificante do que a gente ver a alegria daqueles jovens. Esse ano, algo interessante que eu até quero mencionar para não me estender muito, foi que muitos jovens, não foi só a equipe, só os mais próximos, não, mas muitos jovens chegavam e falavam assim, pastor, é libertação, quando vai ser? muitos chegavam e eu falava assim, calma, vai acontecer. Aí quando eu cheguei, um pouco antes da minha ministração, que foi a primeira, eu fiz a abertura das ministrações, tava o Henrique e o Vinícius perto do altar. E aí, pastor, quando vai ser? Eu falei, olha, eu pedi 4 vezes a Deus e Deus não me deu nenhuma das 4 vezes. Falei, nem se eu tentar forçar, não vai sair. E ali eu falei assim, olha, é melhor eu usar uma lei básica da física que 2 corpos não vão ocupar o mesmo espaço e pedir para que o Espírito Santo venha e transborde esse lugar. E vai acontecer, e foi aquilo que aconteceu. Nós tivemos jovens na primeira noite, a grande maioria foi batizada com o Espírito Santo, selada com a evidência de outras línguas, porque eu friso isso, não existe ser batizado com o Espírito Santo, não falar em línguas, jovem que me ouve, querido que me ouve, você tem que falar em línguas estranhas. Nós estamos numa igreja pentecostal, eu não me envergonho, às vezes estou em rodas de amigos, em debate com amigos de outras denominações, reformados, batistas, metodistas, presbiterianos, às vezes católicos, teólogos católicos, e eu faço questão de dizer, a igreja que eu venho é a igreja pentecostal, nasceu nos Estados Unidos pela mão de uma mulher, pela visão de Deus, uma mulher que orava em línguas estranhas, que expulsava demônios, que curava enfermos, chegou no Brasil através de quê? Tinha muitas outras igrejas aqui em 1911, mas já em 1911 tinha igreja, mas em 1951 desceu lá no norte do país e foi descendo até chegar em São Paulo, de São Paulo em São João da Boa Vista, um missionário com sua esposa e seus filhos. E eles revolucionaram. Depois fala que a gente é louco. Com tenda, olha, o trabalho com tenda, da pessoa ir cega numa tenda. Cega, entrar. Você vai não, onde? Eu vou na igreja do circo. A igreja não tinha nem nome, não tinha nem identificação. A igreja evangélica do Brasil, qual era? Não tinha nem identificação. Mas as pessoas iam, recebiam oração, não feita no nome de Harold Williams ou de Mary Williams, não. Era feita oração no nome de Jesus, do Jesus que nós pregamos até hoje, aquele que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Recebiam curas. A maior denominação em placa unida do Brasil. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja pentecostal que nasceu no fogo, tem que pregar o fogo do Espírito, que conquista jovens no fogo. Nosso pós-retiro, eu estava até comentando com o Henrique antes da gente começar, Deus me deu uma mensagem poderosa, uma ministração muito poderosa. Né? Acho que até, pelo que eu estava escutando que a Edilane falou no podcast dela, foi algo poderoso, ela fala ali algumas coisas, e foi algo realmente inspirado por Deus. Dos jovens entender que nós não fomos chamados para ser aquilo que o mundo diz que nós somos. Sim. Nós somos chamados para ser mensageiros do Evangelho, pregadores das boas novas, anunciantes do Evangelho de Cristo. O mundo nos dá muitas identidades, o mundo nos dá muitas possibilidades de ser alguém. Porém, aquele que garante a nossa identidade como filhos de Deus foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos ter muitas identificações, muitos títulos, como disse, foi muito bem aplicado pela Edilane. Muitos títulos eu posso ser pastor, reverendo, bispo, apóstolo, auxiliar de querubim, semideus, Quarta pessoa da Trindade é só o Vinícius. A quarta pessoa da Trindade, só que eu tenho que me lembrar que antes de qualquer uma dessas coisas, eu sou filho de Deus. Eu fui comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa é a identidade da geração Influentes. É isso que eu quero realmente passar, que nós temos uma identidade não de alguém que está na igreja por estar. Não, senão eu sou um mero esquentador de banco. Não, poxa. Vocês viram que eu perguntei lá no pós-retiro e me surpreendeu de todos os 159 pessoas que estavam lá, um apenas levantou a mão querendo ser diácono. Isso me preocupou. Apenas 5 pessoas levantaram a mão dizendo que querem ser pregadores do evangelho, pregadores mesmo de púlpito, de conferencistas. Apenas 5. A igreja não vai se manter com 5 pessoas. A obra é de Deus, sim, mas nós temos que investir pesado. E esse é o nosso trabalho para 2024. De agora, de abril em diante, nós vamos investir pesado em dons ministeriais, incentivar os nossos jovens a despertar dons ministeriais. Nós precisamos, escuta aqui,
Jovem influente que está me escutando, você precisa despertar dentro da sua igreja. É muito fácil sentar no seu banco, dizer que o culto não tá bom, que o seu pastor não canta bem, que o louvor não tá legal, ou que a mídia não tá boa. Você precisa se levantar para fazer alguma coisa dentro da sua igreja. Deus não te chamou somente para estar sentado. Cadê os jovens que oram por cura? Cadê os jovens que oram por visões? Os jovens que têm visões? Porque o que nós temos hoje é algo tão superficial. São movimentos, Henrique, eu fico preocupado, isso como líder da geração influentes, eu fico muito preocupado vendo isso na mídia gospel, de gerações que se contentam em ficar reunidos em salas, chorando e deitando no chão. E o que muda, e o que verte disso? Qual o poder, qual a expressão do poder do evangelho nisso? Eu tenho que orar em língua? Sim. Eu tenho que pular no poder? Pule e sai até correndo se for possível. Mas da porta da igreja para fora, eu tenho que levar o evangelho para o perdido. Eu tenho que trazer gente que está perdida no mundo. Eu tenho que trazer viciado. Eu tenho que trazer alcoólatra. Eu tenho que ir atrás da prostituta. Eu tenho que ir atrás do drogado. Eu tenho que mostrar que Jesus está oferecendo de graça o que ele conquistou com preço alto na cruz, que é a salvação. Mas, viu, a gente falando isso daí é muito reflexo. A ideia do podcast também é essa. Hoje a gente tem muito conteúdo na internet e tudo mais, mas uma galera que não passa um evangelho a nossa cara, que nem você falou, quadrangular, nossa identidade, pentecostal. Bom, a gente tá falando de pessoas que foram curadas e de várias coisas. E cadê? O que acontece? Por que a gente não tá fazendo isso? Uma galera hoje de 20, foi só pegar água, todo mundo quer, né? 20 anos e o cara se tratando como um adolescente, jovem que acha que é muito novo pra fazer qualquer coisa. Não. Que nem você falou, amém, tá tudo bem aqui. Que nem você falou, com 6 anos você já pregava. Já pregava. Com 3 anos, a missionária Lara, que tá aqui, ela escutou meu pai contando que com 3 anos eu ia com ele para outra cidade, porque ele abriu a igreja em Presidente Alves. E ali com 3 anos, ele conta isso e dá risada, e eu conto isso e eu sinto alegria. As pessoas caindo demoniadas, e eu tava na onde? Eu tava lá no meio, brincando ali, achando super divertido aquilo ali. Então, falta muito hoje pra gente essa referência. Por quê? Porque o jovem hoje, ele pede só aquela, que nem você falou, ficar chorando, os worship e tudo mais. Ninguém tá pedindo sobre, e os dons? E os ministérios. E a expressão desses dons. Os dons são para edificar. O dom de falar em línguas, especificamente esse, é para edificação pessoal. Mas os dons dados pelo Espírito é para edificar a igreja. Quem edifica uma igreja de banco? Mas o moleque que tem vergonha. O moleque que tem vergonha hoje de orar em línguas. Porque a maioria deles, você vai falar assim, tá orando por orar em línguas. Depois que acabou a oração, eu falei assim, até achei que eu tinha que falar alguma coisa, senti que eu tinha que falar alguma coisa. E eu me segurei ali e não falei. O cara tem vergonha de orar em línguas, ele vai ter coragem de chegar e falar assim, ô braço, endireita aí, olho, endireita. Se ele tem vergonha dentro da igreja, Você acha que fora do mundo? Mas é por isso que a busca pelo Espírito Santo, a autoridade não é nossa. Não. A autoridade provém pelo Espírito. Até mesmo porque o convencimento do pecador não vem pela nossa palavra. Eu posso ficar aqui no podcast ou colocar um caixote na praça e ficar pregando 40 minutos, 1 hora, um dia inteiro sem parar. Se o Espírito Santo, se a ação do Espírito Santo não for necessária para convencer o ouvinte, não acontece nada, porque somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É pelo poder do Espírito. A juventude hoje precisa entender que o Evangelho de Cristo é muito mais do que a mídia apresenta pra gente. Muito mais do que ficar sentado numa sala. E hoje eu acho engraçado. O pessoal faz curso de missões para ficar evangelizando a própria igreja. A própria igreja. Aí a pessoa fala, não, eu sou missionário, eu sou missionário, aquela voz, nada contra ninguém, tudo contra nós, mas, eu sou missionário, tá bom. Pra onde você vai? Eu quero ir pra Tunísia, eu quero ir pra Malásia. Tudo bem, é louvável, é grandioso quem desempenha o Ministério de Missões Transculturais. É grandioso, é um ministério grandioso. Boa coisa pede quem pede isso a Deus. Porém, é necessário, jovem, que você desperte e entenda que do seu lado tem jovens com pensamentos de morte. Do seu lado. Seu lado. Na sua escola tem jovens pensando em tirar a própria vida. Na sua escola tem jovens que estão com a família desestruturada, que nunca viram o pai, que nunca viram a mãe. Você é o instrumento de Deus para levar salvação para esse jovem que está perto de você.
Através de quê, pastor? Através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher você para que através de você consiga distribuir de graça aquilo que de graça você recebeu. Entende? É pelo poder do Espírito, não tem como fazer outra coisa, não tem como de outra forma. A gente pode se reunir aqui e fazer um movimento especial de emoção, colocar uma música e eu tomo a liberdade de dizer, eu gosto muito de música, gosto muito de louvor, sou muito, não vou dizer sistemático, mas criterioso. O Vinícius me sabe também, sou muito criterioso, eu aprendi isso aqui na catedral com a missionária Mara, a ser muito criterioso com a questão de louvor, né, daquilo que se canta, daquilo que se fala a Deus, porque o louvor é a Deus, né? E o que a gente vê hoje? Uma pobreza até nos louvores que se canta. Até nas letras. Pega-se uma frase e fica ho, 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 parecendo aquela cantilena enfadonha do Papai Noel, e não se muda nada, não se diz Não mais se tem nada. mais louvor novo de adoração. É de adoração, não se Hoje tem é o uma próprio. uma expressão genuína da fé, daquilo que Sim. está dentro de você para glorificar a Deus. Estou dizendo sobre hino antigo, não. Estou dizendo realmente sobre letras que façam sentido. Hoje, como se compõe uma letra hoje para fazer sucesso? Vamos lá. Você pega 3 histórias do Antigo Testamento, você pega a sarça que pega fogo, você pega Eliseu que quebra a carroça, você pega... Deixa eu ver quem mais. O fogo que caiu do céu. Pegou 3 histórias. Aí você vai lá e pega a cruz. Colocou, você montou uma música. Você fala, a sarça queimou, a carroça eu quebrei, o fogo caiu e a cruz encontrei. Pode gravar aí, senão eu vou pegar, vou colocar melodia. Pastor Preto, põe melodia também que vai dar letra, viu? E pronto, tem melodia. E qual o sentido? Qual o sentido? Hoje é a necessidade de você criar um conteúdo e só isso. Diferentemente, eu me lembro uma vez eu estava lá na Erosa, no gabinete sozinho. E falei, eu vou tirar uma tarde para arrumar aqui a sala. Coloquei o celular, né? Coloquei o celular. E aleatoriamente caiu um hino e eu decorei, porque naquele dia eu acho que foi das vezes que eu mais chorei sozinho diante de Deus de alegria. A letra dizia assim, ó: eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que é em mim. Eu te amo e nada vence o amor que existe em mim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Olha a profundidade da letra. Quando eu falei, meu Deus, como eu sou tão pequeno ante o amor que Cristo teve por mim. Quando nós, juventude influentes, entendermos isso, o amor que Jesus Cristo teve por nós, quando nós entendermos verdadeiramente o peso desse amor, nós vamos entender a responsabilidade que é transmitir esse amor para as pessoas. Entende? Transmitir, passar realmente a quem quer ouvir, a quem quer, aquele que tem sede, realmente a gente vai poder sair na porta da igreja, no meio da praça ou dentro da escola e falar assim, aquele que tem sede realmente venha, beba, porque eu não tenho da água, dessa água que vocês vão beber e vão ter sede, não. Eu tenho da água da vida. Aquele que vai beber dessa água nunca mais vai ter sede. Assim como um dia nós bebemos essa água. Amém? Amém. Pastor, Já estou pregando aqui já. Amém. Receba. Pastor, pra gente, com os nossos líderes aqui que estão ouvindo, o cara começou a escutar isso, ele começou a entender. Maravilha. Então eu tenho um rumo agora. O que eu faço? Porque eu acho que é mais mito do que outra coisa. Aquele negócio assim, o líder de jovens é o acabado, que você coloca liderando um mês, aquele velho de 60 anos. Mas é muito, porque Na o que verdade acontece? tem 19 anos, viu? Mas o que acontece, assim, aí a galera que tá vindo, vai vendo isso e já não quer exercer uma liderança, porque fala assim, é desgastante, é cansativo. Só fazendo uma parte, eu acho que muitas das vezes as pessoas andam deixando de se espelhar tanto na parte do Ministério de Louvor, Ministério de Dança, ou tanto como uma liderança de um grupo, tanto de missão, quanto de jovens, ou qualquer arte da igreja, qualquer parte, porque ele vê uma murmuração, muitas das vezes, pelos líderes, reclamando de algum projeto, de alguma coisa, de ter que fazer algo, de ter que designar algum tempo. E nem você vê o diácono reclamando de vir limpar a igreja. Mas ele aceitou ser diácono. É uma realidade. Ele aceitou seu propósito. É uma realidade. Ele aceitou, ele falou, eis-me aqui, estou aqui para servir. A gente até não brinca que fala no hino de diaconato. Diaconato é serviço, diaconato é amor. é amor.
E quantas vezes você vê o diácono com a cara fechada na porta da igreja? Ou mesmo um grupo de missões, Realmente. segurando a plaquinha. O que Então o que eu acho, na minha opinião, é que as pessoas que estão à frente, muitas das vezes, têm deixado de inspirar o próximo. Foi aquilo que eu falei na conversa com o pastor Rafael, algumas semanas atrás. Se as criancinhas não ficarem ali na frente, vendo o baterista tocar, vendo o menino da guitarra imitando com uma guitarrinha de mentira, uma baqueta ali, não vai ter. não vai ter músico futuramente. Ninguém vai ter desejo de tocar. Entende? Entendo. Pode. Como um pastor e coordenador, você recebe muita mensagem assim: pastor, não sei o que fazer com jovens. Pastor, o que eu faço? Ideia. Tô cansado. Então, porque que nem eu tava falando daquela imagem do liderando um mês, tá com igual de 70 anos, 200 anos. Aí a gente, puxando já para esse assunto, poxa, vamos incentivar os ministérios, vamos incentivar essa busca pelo Espírito Santo, para manifestação dos milagres. Um trabalho assim, uma ideia para esse líder, porque às vezes ele tá desanimadão lá, cansado, e aí manda mensagem e fala assim: pastor, meu último suspiro é agora, o que eu faço? Olha, Henrique, eu vou ser muito sincero pra você e pode ser que eu seja criticado, mas é meia culpa, é meu isso. E muitas pessoas não são adeptas a isso e acabam não tendo êxito por não me escutar. Oração. Oração. Eu sempre bati nessa questão. O grupo de jovens tem que ter oração. Tem que orar. Se não tiver uma oração, eu não digo oração individual, não, oração conjunta. Marcar uma reunião para orar. Para eles dobrarem o joelho para alguém sentar e falar Bíblia. Ah, pastor, mas ele já tem a Bíblia no culto da quarta-feira, ele já tem a Bíblia no culto da sexta-feira, ele já vai ter a Bíblia no culto de domingo. Mas pelo menos uma vez você tem que sentar com o teu grupo e mostrar a Bíblia. Cinema é legal? Maravilhoso. Maravilhoso que você faça um cine gospel, excelente. Culto temático, maravilhoso, indispensável que isso aconteça. Não, fazendo uma parte, o senhor amava os cultos temáticos. Né? Produziu. O Gabriel teve umas visões de peça que eu achei que ele era um diretor de cinema. Ele chegou nos ensaios aqui. Não, porque agora desce a tela. Não, agora sobe. Isso, pode cruzar aqui, assim. Eu falei, é um diretor de cinema. Muita experiência de vida. Muita produção. Além de tudo, ele é produtor, cara. Meu Deus. É pastor e produtor. Mas assim, a gente nunca deixou de ter oração. Nunca deixou de ter oração. Oração e incentivar o jovem a orar. Se o jovem está orando, se o seu jovem, líder que está me escutando, se o seu jovem está orando e buscando pelo Espírito e ganhando pessoas, ele não tem tempo para desanimar. Sim. Ele não tem tempo. Porque é assim com a nossa vida espiritual. Se nós estamos em um ápice de busca pelo Espírito, de vivência pelo Espírito, igual a gente está no jejum da vitória e vivendo o jejum da vitória e tal, a gente não tem tempo para se decepcionar com as possíveis derrotas que nós vamos ter, com os problemas que vão acontecer, com as dificuldades. Não, porque a gente está num ápice de oração, de busca pelo Espírito tão forte, que a gente está fortalecido. A carne e a aparência realmente pode ser fraca, pode parecer um pouco mais derrotadinho, um pouquinho mais acabado, mas quando a gente sobe ali para ministrar para o jovem, ou até mesmo no mesmo nível, olhando olho a olho, dentro de nós brota uma chama poderosa que incendeia o coração do jovem. Até o que eu falei pro Henrique uns dias atrás, que as pessoas às vezes até criticam, né? Que nem quando a gente falou, o Henrique surgiu essa ideia aí, vamos retornar ao podcast, vamos com tudo. Aí, mais uma coisa, mais um compromisso para vocês fazerem, mas é o que eu vejo assim, se a gente não pegar, eu vejo o senhor também com essa correria de trabalho, de igreja, que não é fácil ser pastor de igreja. É como o pastor Rafael falou semana passada. O senhor procura os problemas. Procura. As pessoas correm dos problemas. Os pastores, eles procuram o problema. É verdade ou não é? Procura. E quando parece que você não tem nenhum pra você procurar, você fala assim, vou me descontar, faz assim, ó. Ou senão, alô? 10 de uma vez. Viu, pastor? O senhor não pode fazer uma oração. E eles nunca ligam falando que a pessoa tá ruim. Eles falam assim, pastor, que a fulana aqui não tá muito boa, o senhor não pode fazer uma oração, você chega lá, tá a casa quebrada, nossa, aquela desgraceira acontecendo. E retornando ao que eu tava dizendo,
Até o que eu tava falando pro Henrique esses dias atrás, pastor, é que as pessoas às vezes criticam. Nossa, quantos compromissos, eles quiseram pegar agora mais podcast para gravar, já tem tantos compromissos, mas assim, se a gente parar, a gente desanima. Enquanto a gente está em constância, está trabalhando, está fazendo algo para Cristo, a gente está animado. E muitas das vezes essas pessoas estão desanimadas porque elas não estão fazendo nada. E Elas pensa estão você- realmente Com certeza. acomodadas. Sedentarismo da fé. E pensa se chegar lá no céu, lá, Deus fala assim, ó, vem cá, quero te apresentar uma pessoa. Aí chama o fulaninho e fala assim, ó, vem cá, esse daqui, ó, se converteu porque escutou o podcast. Bom, Ô, glória. pensou? Motivo de orgulho. Motivo de orgulho muito grande. A pessoa chegar e realmente dizer assim, não, eu aceitei Jesus porque eu escutei a sua pregação ou porque eu estava passando na igreja, eu escutei um louvor lindo. Quantas pessoas não passaram na frente da igreja, escutaram um louvor e entraram? Como o Vinícius falou sobre a recepção da igreja. A minha família foi ganha através da minha tia Matilde, através da vó Alice. Um abraço, vó Alice. Olha lá, agora já falou da Um beijão, vó Alice. Que foi lá ali na escada dessa igreja. Falou, entra, filha, entra pra dentro da igreja. Minha avó, ela até hoje, agora ela tá de bengalinha, tadinha, tá bem idosa, mas ela abraça e beija todo mundo na igreja. Ela vai de banco em banco, abraçando e beijando todo mundo. E faz visita. Outro dia ela mandou um áudio até pra dona Marta, que ia fazer visita, Nossa! né? Ai, meu Deus do céu. A gente não perdoa nada. Aprendendo com o WhatsApp. Às vezes ela quer falar com a dona Marta, ela manda no grupo de mulheres. Às vezes ela quer falar com a minha mãe, ela manda pra outra pessoa. Um beijo pra você, Também, dona benção, Alice. Um benção. beijo pra Um você. beijo, vó Alice, um beijo. Né, uma gratidão muito grande a Deus por esse ministério. Mas acredito que tudo Deus tem um propósito. Acredito não, isso é certo. Deus tem tudo determinado. Sim. Deus não sonha. Essa frase eu uso muito. Deus não sonha. Então, os sonhos de Deus não são maiores que os meus, não. Deus determina. Sonhos nem sempre acontecem, mas determinações são regras que acontecem. Então, Deus determina determinados tipos de coisa. E eu ouso dizer, pela minha crença, pela minha opção de fé, que quando Deus quer, querido, ninguém pode ser contra a vontade de Deus. Deus não é somente soberano, ele é o soberano. Acima de todos os soberanos, ele é. Tanto é que quando Moisés encontra com Deus na sarça, ele pergunta, e quando alguém me perguntar, Senhor, quem me enviou? Ele fala assim, diga. Em tradução livre na João Ferreira de Almeida vai dizer, diga, eu sou o que sou, te enviou e pronto, acabou. É isso aí. E é por isso que nós cremos, por isso que nós servimos, porque Deus determinou assim, Deus o fez assim, Deus mandou assim. E esse atributo de Deus é o atributo que nos mantém em pé. Ele escolheu, ele selecionou, ele nos elegeu para que estivéssemos aqui, fizéssemos e cumpríssemos assim, isso até o dia que ele estabelecer assim. Olha lá. Bom, então vamos para Encerrou a pregação. perguntinhas básicas. Agora segure nas tuas mãos o teu dia. Ô, glória. Perguntinhas básicas para responder de forma objetiva e rápida aí para a gente encerrar o nosso podcast. Vamos lá. Inspiração. Meu pai, Inspiração, já perguntei. Amor. minha noiva, minha futura esposa, Ô, glória. Oh, Qual é o seu maior sonho? ganhar o Brasil para Jesus. amém. Como você se vê daqui 10 anos? Em forma de igreja, família, carreira filhos. profissional? Com filhos, Vai nascer um beiçudinho? um só? Nossa, vai vir uns 30 ainda. Né, com filhos, com a igreja bem estruturada, daqui 10 anos já ensinando meus filhos no temor do Senhor, com a família bem edificada. E a visão da sua igreja, como você vê o tamanho da sua igreja daqui 10 anos? Já com outras filiais, já com outras igrejas e células, com a maior igreja da região. E ô, glória. E na sua carreira profissional, como você se vê Daqui 10 anos, Dono do Amaral Carvalho já? só se o tio Sete deixar a vaga dele pra mim. Um abraço pro tio Sete. Um abraço pro tio Sete, deixa a vaga pra mim, tio Sete. Só falta mandar um abraço pro meu irmão, já falou da minha família inteira também. Agradecer o Felipe abraço, também. lindão. Um abração. Bom, então é isso aí. Amigão de sempre, Felipe também. Queria deixar um abraço pra ele.
Gá, a gente agradece pela oportunidade, por esse desprendimento, esse Eu momento que agradeço. tão descontraído aqui com você. Que Deus te abençoe o seu ministério. Esse ano que você vai casar aí, que Deus te dê força, sabedoria. Na Paciência, igreja, você vai descobrir. paciência que você vai precisar também. O Henrique Amém. tá Que também falando quero aí. aproveitar um minuto. Duda, tá um pouquinho tarde, mas ele Já tá com tamo a gente liberando. aqui, viu? Estamos liberando. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração. Posso? Pode? Então, onde você estiver, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, grande Pai, nós te agradecemos por todo este momento reunidos aqui no teu nome. Um momento de muita descontração, um momento de muita mesa, de muita unidade. Pai, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que nos ouvem e que através da mensagem que o Senhor deixou aqui, através dessa conversa, aqueles que forem alcançados, que possam também sentir o teu poder, a tua graça, possam ser abraçados pela tua misericórdia, possam ser amparados pelo teu amor, possam ser convencidos pelo teu Espírito da necessidade real da conversão dos seus corações. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe em tudo, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. E é isso, galera. Valeu, obrigado. Curte, compartilha. Se inscreve no nosso Se inscreve no canal. canal. Que mais tem que Deixa fazer? seu like, Deixa seu seu comentário. E Manda é para isso, pelo manda pra menos mais mais alguém. 10 amigos aí. 10, tá bom? 10 amigos, tá bom, tá bom. Tá bom. E é isso aí. Deus abençoe. Pastor Gabriel, mais uma vez, obrigado. E até a Valeu, Gá. próxima. Obrigado. Paz seja Deus abençoe. convosco.